Boa noite, gente. Nós vamos dar início à aula de enfermagem moderna. Essa aula ela vai ser gravada em dois momentos, parte um e parte 2, tá? É bom frisar que o último conteúdo foi período da unidade cristã. Esse período, a enfermagem finalizou-se, né, com a enfermagem na decadência. Então, os enfermeiros da época, na decadência, eram pessoas com índole duvidosa, alcoólatras, prostitutas. Então, as damas da sociedade nessa época não queriam mais exercer a prática da enfermagem, né, por ser uma prática indigna, né, para muitos. Portanto, surgiu esse período da enfermagem moderna, que foi o período de Florence Nightingale. Então vamos lá. Submetida à exploração deliberada, considerada um serviço doméstico pela queda dos padrões morais que a sustentavam, a prática da enfermagem tornou-se indigna e sem atrativos para as mulheres de caixa social elevada. É importante salientar que a enfermagem estava, né, sem padrão moral, como eu falei, era uma prática que estava muito considerada como um serviço doméstico, e por estar com essas características, as damas da sociedade não queriam mais exercer. Esta fase tempestuosa, que significou uma grave crise para a enfermagem, permaneceu por muito tempo, e apenas no limiar da Revolução Capitalista é que alguns movimentos reformadores que partiram de iniciativas religiosas e sociais tentam melhorar as condições das pessoas a serviço dos hospitais. Então, as iniciativas religiosas, né, as pessoas, a igreja, os padres, as freiras, tentavam tirar um pouco a imagem dessa prática da enfermagem dessas mulheres de índole duvidosas. Então, a igreja continuava tentando trazer essa prática para dentro da igreja, uma vez que antes, né, antes dessa decadência da enfermagem, era uma prática totalmente ligada à religião. A partir do século XIX, inicia-se o período de construção da enfermagem como prática científica na Inglaterra, sob a influência de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna. Florence Nightingale, nessa época aqui, queria exercer a prática da enfermagem, mas como não era mais uma prática exercida por mulheres da sociedade, então os pais dela não queriam, né? Eles eram insatisfeitos com essa ideia dela. Então o que é que Florence acreditava? Que a única maneira dela exercer a prática da enfermagem era se voltando para a igreja. Florence, como eu falei, era uma dama da sociedade, né? Florence era rica, certo? A família de Florence tinha muito dinheiro, Florence tinha, os amigos de Florence eram todos ricos, do exército, então era um grupo um ciclo de amizade de pessoas que tinham bastante condição. Então, ela foi criada na região chamada New Forest, uma das belezas da Inglaterra meridional. Florence podia contemplar a invejável paisagem em um lar encantador, cercado de jardins, onde o agradável convívio ensejava oportunidades para leitura, música, equitação e visitas a Londres. Mas, mesmo Florence tendo esse padrão de rico, Florence não era feliz. Desejava realizar um trabalho no qual pudesse usar suas forças, fora da vida de ostentação que levava nos salões de palácio. Ela queria viver um trabalho de Deus, ajudando pobres,
doentes, carentes, amenizando-lhes o sofrimento e a degradação. Foi onde eu falei para vocês que Florence, ela imaginava que para ela exercer esse trabalho de Deus, né, essa prática de enfermagem, ela tinha que se voltar para a igreja, uma vez que a própria igreja estava tentando resgatar essa prática, né, como uma condição do catolicismo nessa época, aqui no caso. Aqui era a casa que Florence vivia, né, onde ela tinha os seus momentos. Florence possui inteligência em comum, tenacidade e propósito, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Como ela era muito inteligente, então ela e tinha esse ciclo de amizade na casa dela, ela tinha uma certa facilidade, né, de comunicação com essas pessoas, bastante comunicativa. Dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão e o italiano, além do grego e latim. Assim, Florence estudou e ergueu as bases da enfermagem. Foi um momento, minha gente, do divisor de águas, certo? Em que a enfermagem passou de uma prática empírica para uma prática científica. Foi nesse período aqui que Florence fez a enfermagem virar profissão. Sua nobre família considerava a enfermagem algo inapropriado para uma dama de boa estirpe, como eu falei. Por quê? Porque a enfermagem nessa época era realizada por pessoas que tinham a índole duvidosa, a moral duvidosa. Assim, foi com muita luta que Florence conseguiu seguir a carreira de enfermeira, enfrentando preconceitos e investindo em sua motivação para cuidar dos doentes. No desejo de realizar-se como enfermeira, passou o inverno de 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849, fez uma viagem ao Egito e aí sim tomou a decisão de servir a Deus, ou seja, ela disse o seguinte, ela pensou o seguinte, para eu exercer a enfermagem, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso virar freira. Decidida a seguir sua vocação, procura completar seus conhecimentos que ainda assim considerava insuficientes. Conheceu as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo. Aos poucos foi se preparando para sua grande missão. Que missão foi essa? Ela foi convidada por um amigo oficial do Exército a exercer sua prática de enfermagem numa guerra. Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia, e essa guerra ficou conhecida como Guerra da Crimeia. Na guerra, os soldados feridos eram colocados em hospitais de campanha, sob o maior abandono, onde a mortalidade atingia os índices de 40%. Então, gente, a cada 10 soldados feridos, 4 morriam. E uma das coisas que, assim, um dos destaques de Flores foi justamente a redução dessa mortalidade desses feridos, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Para atuar nesse cenário, Florence foi convidada pelo ministro, como eu falei, né, que era oficial, né, o ministro da guerra da Inglaterra, Sidney Herbert, que era amigo dela, para trabalhar junto aos soldados feridos em combate. Florence partiu para escutarem com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas, vindas de diferentes hospitais. Encontraram um imenso hospital superlotado com 4.000 soldados feridos. Prevendo deficiência de recursos, Florence ela já pensou, então ela já levou roupas, remédios, provisão alimentares, tudo isso para cuidar dos feridos, porque ela já imaginava que ela ia precisar dessas questões. Aqui uma imagem, né, de Florence com as enfermeiras. Há livros, né, há referências que dizem que ela levou 40 enfermeiras, outros dizem que ela levou 38. Dentre 38 e 40 ficou, né, tem essa divergência de autores, mas dentre esses 38 ou 40 tinha religiosas como tinha leigas. Organizou a lavanderia,
pois havia informações de que em um mês naquele hospital eram lavadas apenas 6 camisas. Organizou e higienizou a cozinha, proporcionou leituras e outras distrações aos convalescentes. Tomou medidas de higiene e organização das enfermarias. À noite, Florence saía pelas enfermarias à procura de necessitados de ajuda, com sua lâmpada em punho. Esta representava um raio de esperança para os feridos. Eis a origem da lâmpada como símbolo da enfermagem. Então, gente, Florence ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, justamente porque ela saía à noite pelas enfermarias em procura de ajuda. Aliás, à procura dos necessitados de ajuda. Então, com essa sua ação, com essa sua forma de trabalhar, ela conseguiu uma redução no índice de mortalidade para 2%, que foi o que mais chamou a atenção no seu trabalho. Então, onde antes era 40%, ela tinha reduzido para 2%. Quem conhece um pouco a complexidade de um serviço hospitalar, pode fazer ideia do que foi o trabalho daquelas 38 enfermeiras, uma para cada 100 feridos, que eram depositados aos 400 e aos 500 de uma vez, em colchões no chão do hospital, por falta de leitos, com as roupas cheias de sangue e lama, colando-se aos ferimentos, pisando na maioria precisando, na maioria, de cuidados urgentes. Imagine-se ainda a falta de roupas, a desorganização da cozinha e da lavanderia, a má vontade e a incompreensão de serventes, a incapacidade e insuficiente dedicação de algumas das enfermeiras recrutadas. Ainda será pálida a ideia que se pode fazer do heroísmo requerido para enfrentar tal situação. Gente, se hoje a gente, quando vai dar um plantão, a gente chega no plantão e tem, sei lá, 25 pacientes, 10 pacientes para cada técnico, por exemplo, e a gente já acha muito, imagine aí nesse período, em que para cada uma enfermeira eram 100 feridos. Imagina, quem dá plantão de vocês deve ter uma noção do quanto é corrido, né, do quanto é cansativo. Essa foi verdadeiramente a prova de fogo enfrentada por Florence Nightingale, que revelou sua aptidão para a enfermagem, sua capacidade para o trabalho e organização, sua perspicácia na observação e espírito crítico. Florence dedicou todo o seu trabalho aos cuidados de doentes em 2 hospitais de escutarem. Ela, né, foi a enfermeira-chefe, entre aspas, né, a enfermeira supervisora do Hospital Geral, onde ela mandou 10 enfermeiras, e o Barraco Hospital, que foi um hospital improvisado em um antigo quartel. Florence organizou ambos os hospitais, além de orientar e supervisionar o trabalho de todas essas enfermeiras. Apesar de todo o esforço de Florence Nightingale, algumas de suas companheiras foram despedidas por incapacidade de adaptação, principalmente por indisciplinas. Isso daí, as leigas, né, que não se adaptaram e que foram indisciplinadas. A partir de sua atuação junto aos feridos de guerra, ela procurava manter sua correspondência visando obter o interesse de seus amigos pelos feridos. Então, ela mandava cartas para os amigos, para que eles tivessem o interesse de ir, de ser voluntários, de sair de onde eles estavam e ir para a guerra. Quanto às religiosas católicas que fizeram parte do primeiro grupo, bem como as que foram enviadas depois, Florence faz a seguinte avaliação: são as verdadeiras cristãs que jamais vi, de grande valor em seu trabalho, dedicadas de toda a sua inteligência e todo o seu coração ao serviço de Deus e da humanidade. Então ela falava muito bem das religiosas. Durante a guerra, Florence contrai tifo, né, que é uma doença respiratória. Apesar do seu precário estado de saúde, manteve-se em seu posto até o final da guerra. Ao retornar da Crimeia, em 1856, leva uma vida de inválida ao serviço pesado. Porém, dedica-se com esmero a trabalhos intelectuais. Então, depois da guerra, Florence, ela, como adoeceu, não tinha mais condição de trabalhar, ela ficou destinada, né? Ela
pegou o seu trabalho para se dedicar aos trabalhos intelectuais, ou seja, a enfermagem como ciência, a enfermagem científica. Então, gente, aqui a gente faz a primeira parte da enfermagem moderna, certo? Então, a segunda parte nós vamos ver e como ocorreu esse trabalho de Florence após a guerra, né? Então, nesse segundo momento, nós vamos ver o trabalho dela, o que foi que Florence fez, né? Nesse período em que ela não teve mais condição de trabalhar na assistência, e sim na enfermagem como ciência, tá certo? Então, vamos em seguida para a segunda parte.